Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo de análise, de exploração. Eu tô realmente encantado com a habilidade desses jovens, eu não sei se são jovens americanos, se são jovens, né, do mundo todo que pegam uma câmera, obviamente não é qualquer câmera, mas é uma câmera extremamente de altíssima definição, com uma lente maravilhosa, e eles conseguem trazer lugares inóspitos, lugares abandonados, lugares que nós nunca imaginamos realmente adentrar no mundo por meio de suas lentes e seu olhar mais clínico. Isso pra gente é muito legal. E assim, tem muitos lugares interessantes para que nós possamos olhar, os hospitais abandonados, metrôs, delegacia de polícia, funerária, templos e catedrais, igrejas, o que se esconde por detrás de lugares religiosos. E eu acho muito legal analisarmos esses ambientes para ver o que realmente acontece, que tipo de energias residuais se encontram nesses ambientes e o que pode realmente nos afetar. Isso é legal. Agora, cabe adendos aqui, tá? Quais são os adendos? Eu não analiso os campos de concentração. Então, por favor, inscritos que são mongóis ou retardados, porque eu tenho, que adoram ficar me mandando: Tio Spook, olha que legal esse vídeo nazista. Tio Spook, olha que legal o campo de concentração. Ah, tio Spook, analisa essa câmera de gás aqui pra gente ver se tem algum espírito judeu que faleceu. Tem gente que faz isso, tá? E assim, a gente tem que ter um discernimento de morbidez. Eu, referente ao que aconteceu na época de Hitler e o massacre aos judeus, em respeito àqueles que realmente sofrem ainda por isso, eu me nego a trazer esse tipo de análise. Então eu vou pedir para que vocês, por favor, evitem me encaminhar tais e-mails, porque eu, além de bloquear esses e-mails e a pessoa que me manda esse tipo de coisa, eu vou atrás da pessoa, se está inscrita no meu canal, e eu vou deletar a inscrição dela, porque eu acho que tudo tem um limite. A gente tem que respeitar o mundo espiritual e tentar entender e interpretar o que acontece em certos lugares, mas existem ambientes que não apetece a gente, não diz respeito a gente, lugares que aconteceram atrocidades muito ruins. Eu acho que nós temos que honrar e respeitar aqueles que já foram e principalmente aqueles que ainda sofrem por tais atrocidades, tá? Seja Boate Kiss, a queda do avião do Chapecoense, a morte dos Mamonas, campo de concentração, todos esses lugares onde eu já recebi vídeos para análise, eu me nego a fazer. Porque os parentes, eles ainda sofrem por esse estigma, ainda sofrem por tais atrocidades, e existe uma coisa chamada respeito, ok? Então vou pedir para que isso seja cumprido. Referente a analisa aqui de boa, analisa não sei o que lá, tem um vídeo no meu canal que chama Analisar ou Não, Eis a Questão. Eu quero que vocês entendam, assistam e vejam como funciona a solicitação para o uso de direitos de imagem, o que eu devo não analisar, se eu tenho restrição ou não a alguns canais, porque eu tenho restrição, infelizmente nem todos permitem que o Tio Spook analise esses canais. Aí é com vocês, se é fake, não é fake, se o cara não gosta do meu canal, se o cara não quer estar com o vídeo no meu canal, isso é coisa de cada indivíduo, tá bom? Aí vocês que se virem aí para conversar com esses youtubers e entender o porquê, tá bom? Então, por favor, eu peço a compreensão de todos vocês. Além disso, aqueles que pedem: ah, eu preciso de ajuda, me ajuda, por favor, tem alguma coisa na minha casa. Novamente, toda solicitação é feita pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Você deve encaminhar sua solicitação de ajuda em poucas linhas explicando o porquê que você precisa. Não é para encaminhar foto, vídeo, foto de vômito de cachorro, fotos de machucados abertos, expostos, coisas. Ninguém vai ver isso, tá? É para somente mandar um e-mail dizendo o porquê que você precisa de ajuda e você vai ter a sua resposta, tá bom? Geralmente no máximo 2 dias a resposta é encaminhada, então tenham paciência. Se vocês querem uma lembrancinha para ajudar o canal, nós temos o casasassombradas.com.br, que tem as canecas do Tio Spook, tem lá a gente coloca os universitários de ametista, de quartzo rosa, de cristal, que são pequenininhas imagens do nosso canal, que é muito legal, é o símbolo do nosso canal, né? Os anjinhos. Tem muita coisa legal lá para vocês, por favor deem uma olhadinha, isso ajuda muito o canal a crescer, a reinvestir o dinheiro em equipamentos, tá bom? Mas vamos lá, Exploring
Abandoned Temple, Ancient Order of the Mystic Shrine. O Condado Místico. Vamos explorar um antigo templo, uma antiga ordem de um condado místico nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, o que é isso, não é mesmo? Eu não sei, nós vamos analisar, vamos ver sob a ótica da espiritualidade o que existe dentro de um lugar místico. Então, vamos lá, de olho na tela, vambora! Brian, Michael, Tio Bob, Jerônimo, the proper people, proper people. Thanks to Squarespace for making this video possible. If you need an easy-to-build website, go to squarespace.com/properpeople to get 10% off your first purchase. Right now, we're in the basement of an abandoned temple. As we entered, the exact purpose of the building and its history were unknown to us, but it would soon be revealed as we explored. We're only just in the basement. Eles estão no porão de um templo que é considerado abandonado, que provavelmente era um culto ou uma prática religiosa da região, tá? Todos os lugares religiosos, eles tendem a ter uma dualidade de energia, como vocês já viram no vídeo lá da capelinha dos aflitos que nós colocamos no canal, existe sempre uma dualidade. Que tipo de dualidade, tio Spook? Existem figuras que elas seguem aquele que... Os universitários já estão aqui soprando no meu ouvido. Aqueles que fomentam o seu culto, aqueles que alimentam a sua prática, ou seja, um bispo, um pastor, um padre, um sacerdote, ou o que for, tá? Aquele que está pregando a palavra, ou que está amando de Deus, e aí ele pratica, ele vai administrar ou ministrar o seu culto, e certas entidades, dependendo obviamente da prática da sua fé ou da sua devoção, se ele for uma pessoa muito religiosa, ele vai ter os seus mentores do lado que estarão ali em pró à sua congregação. Mas também existem as melecas dentro dos lugares. E por que essas melecas? Porque muitos fiéis, e isso a gente vê até em igreja, eles vão até esses lugares e despejam as energias ruins. E essas energias ruins, né, de eu preciso, me dá, eu quero, estou aflito, estou necessitado, jogam toda essa meleca, seja uma meleca emocional, mental ou até espiritual dentro de tais ambientes. E aí o que acontece com essas melecas? Elas trocam entre as pessoas. Então uma pessoa pode voltar dentro de um culto doente para casa e não sabe de onde vem aquela doença. Depois de uma pregação de um pastor, ela pode ficar doente e não sabe o que acontece. E é fato, isso eu já tive pacientes assim, tá? Outro ponto é as energias negativas desses obsessores, de criaturas que ficam com as pessoas, porque nem todo mundo ali é bonzinho, ok? Todo mundo lá tem o seu pezinho na maldade, porque isso acontece de verdade, todo mundo aqui sabe, já presenciou maldade entre pessoas religiosas ou que praticam a sua religiosidade. E eles acabam deixando essas melecas. Então, dentro daqui, desse porão, eles podem começar a sentir um pouquinho de desconforto. Claro, se o lugar fosse menor, seria pior. Mas existem alguns pontos nos quais já apresentam algumas criaturas. 1, 2, 3, 4. Já temos 4 obsessores relacionados a este ambiente, tá? Eles estão muito bem posicionados com uma distância relativamente grande entre um e o outro. Então ele entrando aqui, já no porão, ele percebe que existe uma energia para cá que chama atenção, uma energia que aqui deve ser a subida para o templo, aqui deve ser a escadaria central. Então aqui já tem uma energia, escondida no canto tem uma e aqui, bem na frente dele, tem outra. Que tipo de criaturas são essas? São obsessores, tá? Para quem não sabe quem são obsessores, tem vídeo disso no meu canal, no Desmistificando as Crenças Populares, onde eu explico o que são, como se formam, da onde vêm essas criaturas chamadas de obsessores, tá? Elas se escondem aqui embaixo e estão acompanhando com os olhos o menino que está filmando.
Quem se importa mais com a energia dele é este aqui da escada e este aqui que já vai se locomover porque o menino está chegando muito perto. Então alguns deles podem ficar incomodados pelo fato de eu não quero ser amolado, me deixe. Então eles vão para os cantos. Esse aqui está observando. Esse aqui já tem uma consciência, uma percepção um pouquinho maior de tudo que está acontecendo. Infelizmente, novamente, a gente está num lugar sagrado e, como o lugar sagrado está abandonado, não existe mais entidades ou figuras realmente de luz que possam estar aqui. No porão, pelo menos, não existe nenhum anjo santo, nem nada relacionado ao culto dentro desse condado místico dessa antiga ordem que eu não sei como se chama. Mas aqui tem um cara bem interessante, tá? E ele é bem astuto. Olha só que palavra bonita que os universitários me colocam, né? Tipo, é um garoto espertinho que está aqui. Aqui os outros dois, eles carregam uma energia de vícios, uma energia de ego, e eles são lodosos, eles têm uma vibração muito ruim, tá? Isso aqui gera problemas de pele, corrosão de pele, problemas de tendão, de articulação, tá? Esses caras aqui. Esse aqui já não. Esse aqui, ele pode levar... Sério mesmo? Tá bom. Se esse cara quiser, ele pode levar um cara a uma demência ou um processo muito sério de loucura. Esse aqui do meio. Lembrando, tá? Nem todas as causas de nossas enfermidades se justificam pelo lado espiritual. Nós temos problemas físicos, intrínsecos, nós temos problemas emocionais e mentais. E depois nós podemos considerar o espiritual. Muitos médicos, quando vêm pacientes que eles não conseguem tratar, eles pedem para os pacientes irem para centros de espíritas, por incrível que pareça. Eu já testemunhei isso. And it's still like already really ornate. Seems like there's stuff in here too. It's not just cleared out. Ele tá pra cá. Ó, ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. These were filters for when a bunch of people smoked in here. It would filter out the smoke. É, um filtro para cigarro, que deve ter algumas pessoas que fumavam lá, então ele canaliza essa fumaça do cigarro e libera. It's literally called a smoke eater. Yeah. Aqui ele já saiu, que é aquela central que eu falei. Olha lá. Tá vendo que eu falei que levava para a escada? Então ele tá exatamente no meio. No meio ele entrou, essa escada provavelmente fica à direita. Marble staircases. I'll swap these. Teia de aranha, amigão? Oh, stained glass even. Oh, tá novinha a bolinha, hein? Tá intacta. Ó os mosaicos. Vamos lá. O radar tá ligado aqui. O radar tá ligado. Wow, this is a fantastic building though. This is just the lobby. Foyer. Por enquanto aqui não tem nada. Só energias no ar, mas nada realmente real. Você tem algumas formas de pensamento aqui, que estão travadas no ar, mas nada que possa ser um obsessor. Você tem uma forma de pensamento que leva um rastro para dentro desta sala, e eu não sei se aqui leva para dentro do templo, porque eu acho que aqui deve ter para a esquerda uma saída, deve levar para dentro do templo, deve ser a saída do público. Aqui entra e pelas laterais eles saem, tá? Even the radiator is detailed. That's awesome. Aqui é pro calor. São aqueles radiadores para esquentar a água e The memory of nobles. Iram. Recorder office to record meetings, I guess. So yeah, what do you know about this place?
I don't know any of that. I just know it was cool as fuck. Let's go in. O que você sabe do seu lugar? Eu não sei de nada desse lugar. Os caras estão perguntando. Aparentemente tem um aqui dentro. Aqui não tem, mas tem rastros. Os caras andam muito por esse lugar, eles conseguem se locomover entre cômodo por cômodo. E geralmente as entidades que fazem esse tipo de locomoção são entidades bem fortes, porque geralmente os obsessores eles respeitam os cômodos que outras criaturas eles se encontram. Existe uma hierarquia baseada em princípios de energia, então as energias mais fortes prevalecem sobre um lugar, as energias mais fracas tendem a ir para alguns lugares afastados desse ponto mais forte de energia. Então, se você tem um obsessor extremamente mais forte, dificilmente há necessidade de ter outros ou a incidência de outros ao seu redor, porque só a energia dele vibra com uma intensidade tamanha que ocupa completamente um cômodo. Eu já vi isso em limpezas de casa que nós fazemos aqui e já foi identificado uma criatura desse tipo, que uma só era necessária para pegar até mesmo uma casa inteira, de tão forte que era a vibração. Aqui elas conseguem arbitrar entre os cômodos e os demais acabam saindo ou indo para o porão, que o porão ele é aberto, então as energias elas conseguem se dispersar. Aqui a gente tem um ponto bem forte aqui dentro, tá? E aí ele deixa um rastro no ar, é como se fosse um rastro do seu corpo de energia. Então videntes podem ter acesso a esse rastro e ter a percepção de que existe alguma coisa lá dentro, mas não conseguem ir além disso. São poucos videntes que conseguem identificar tais criaturas porque a vibração delas ainda é incompatível com a capacidade dos videntes ou a habilidade de videntes de conseguir ter essa percepção. Então eles vão ver que realmente existe algo, mas não sabem identificar o que é. Aqui ele tem um formato de um animal, infelizmente é um obsessor já com formatos de um animal que está aqui dentro. E a sua agressividade é idem a de um animal, por isso que ele se torna um animal. Here we might find some clues as to what this was. Ele está aqui, está ali dentro. Is this Hebrew, Brian? No, it's not. Imperial Council, a Ancient Arabic Order, é uma antiga ordem árabe e Nobles of the Mystic Shire, nobres de um condado místico for North America. É um documento, olha só, em Chicago, Illinois, Grande Oriente, Nova York. É como se fosse uma ordem do Grande Oriente, mas que ele traz conhecimentos. É uma ordem árabe, tá? Tá escrito em árabe, ele provavelmente é uma congregação árabe que traz aí os seus conhecimentos para a América do Norte, para a formação de uma escola mística. Mas eu não sei, o misticismo árabe inserido, tá? Engraçado, parece ser uma maçonaria, alguma coisa assim, porque a maçonaria que tem a sua loja do Grande Oriente, aqui é Grande Oriente, Nova York, e eles assinam da mesma maneira, A, 3 pontinhos, B, 3 pontinhos, aqui acho que é a data, 1900 e... não sei, aqui não dá pra ver, 89... Arabic. 89, Arabic, tá? nobles of the A assinatura é Mystic muito maçônica, desce, olha lá, ó. So this literally all just sounds like cult-like gibberish. I mean, I have no idea what this place was and if it was like actually cult-like, if it was just something like the Freemasons or whatever, but listen to this. It just sounds like gibberish. The Edict of 13th July last, prohibiting the communication of the order except under emergent conditions, which should alone warrant the issue of dispensation for such purpose, has aroused the officers of subordinate bodies to the importance of the ritual and accessories. Until now, there is not, to my knowledge, any temple in this jurisdiction which is not fully equipped and in condition to render the ceremonial as prescribed by the statutes. That's the first paragraph in this book. I'm sure if I went on, it would go even crazier. Tadinho. So now we've learned that this temple belonged to an... Ó a assinatura maçônica, tá vendo? O A, 3 pontos, A, 3 pontos, ó. Mas de novo, é uma formalidade da ordem. Chester A. Hogan,
Thomas F. Ca. An organization called the Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, or Shriners for short. It's a Masonic body that's been around since the late 1800s and was once seen as one of the most prestigious organizations to be a part of. É, isso que eu falei, é uma ordem árabe, mas ela tem um fundamento maçônico. O curioso é que dentro da maçonaria eu não conheço esta ordem árabe ou uma congregação árabe. Quando eu estudei um pouquinho sobre maçonaria, nós tínhamos os ritos de Mishmirain, os ritos escocês, o rito de Cohen, a loja do Oriente, os ritos do Oriente. Agora, árabe, puramente árabe, eu não conheço, mas o curioso é que ela traz uma parte mística, provavelmente atrelada à constituição da maçonaria, mas não conheço a doutrina dentro desta ordem árabe fundamentada nos Estados Unidos, 1912. Sheet is literally dated 1912. And look at some of the calligraphy like on this piece of paper right here. This bathroom is pretty creepy looking. Banheiro pra gente não interessa. Os caras destruíram tudo. Ele tá aqui no canto, mas ele se esconde muito bem. Ó, por exemplo, deixa ele andar, vou mostrar pra vocês. Parabéns, o cara é campeão em cricket. Vira pro lado. Just a bunch of trophies. Vamos pro lado. Ele andou muito. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês. Tá. É o seguinte, entrando nesse corredor, é curioso porque eles podem identificar cheiros ruins ou dores nas costas. Por quê? Aqui tem uma presença neste canto que pode vir a causar problemas respiratórios e dores nas costas. Causa também um pouquinho de tontura. Tá? Ela não é facilmente perceptível por um grupo específico de médiums que já trabalham em centro espírita kardecista ou videntes, porque a percepção dela é complicada, a energia dela é muito sutil, então dificilmente vocês vão conseguir pegar. Geralmente médiums captam vibrações mais agressivas, o cara para e fala, tô sentindo algo aqui, mas ao redor dele já tem centenas de coisas passando. Aqui, ó, já dá para perceber que tem uma criaturazinha, um pequeno obsessor, realmente, pequeno de tamanho, mas de intensidade ele é chatinho, que trafega muito rápido pelos ambientes, então ele passa muito rápido. Ele só está olhando os jovens, mas ele não vai fazer nada. Se os jovens insistirem em permanecer aqui, com o tempo é capaz que ele se aproxime e cause um mal-estar, mas por enquanto ele só vai observando. Ele está aqui. Just a bunch of trophies. It's a bunch of trophies. Olha. They added. Tem alguma coisa aqui no canto, aqui abaixada. É estranho. Esse canto aqui de baixo chama muito a atenção, mas ele está misturado com um lodo que está aqui embaixo, mas tem algo... tem alguma energia aqui, ó, neste canto e muito focada neste ponto. Dá a entender que tem alguém abaixado aqui. Então é como se tivesse alguém abaixado observando a movimentação. Geralmente o que acontece? Certos espíritos entram num processo de imersão emocional que os leva a uma confusão real emocional sobre o que eles são e o que eles estão fazendo. E aí eles têm que ter um período de resguardo para tentar, vamos dizer assim, direcionar a consciência deles para uma finalidade. Ou seja, eu morri, eu sou um espírito, eu preciso voltar até Deus. Mas quando isso não acontece, eles se remetem às sombras e eles ficam
meio que fechados, observando, dizendo o que que eu sou, o que eu me tornei, o que que eu estou fazendo nesse mundo que ninguém me olha. E aí eles ficam abaixados, ficam entrando num choque e voltando-se, obviamente, ao mundo espiritual, tornando-se obsessores um pouco mais fortes. Então, é como se tivesse realmente alguma energia encolhida passando por esse processo. É ruim ver esse tipo de coisa, não é muito saudável, é triste, que é um processo de não evolução ao mundo espiritual. Ele não evolui, mas ele regride. The Tá drop aqui. ceiling over these windows that go up way more. Hate it when places that just that drop ceiling can cover up shit like that. Keep phone calls briefing. Let's go up a floor to see if there's some more offices. Alright, I'm gonna go up the other side of you again. Alright. Uau! O púlpito está lá. Guess there's not more offices. É direto o culto, olha. Olha que legal como é extremamente bem feito. Mas aqui que aqui isso aqui é direto uma parede, tem um buraco. Os caras não respeitaram nem a ordem, né? Destruíram tudo. This is the main attraction. Wow, look at that stained glass. That's Lindo. unbelievable. You've got the crescent moon symbol right in the middle, and repeated many times, actually, around the edge. O lugar é impressionante e é lindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 criaturas que tem aqui. E voilà. E cadê os anjinhos? Cadê as bênçãos? Cadê a galerinha do bem? Cadê? Tudo fora. Já se mandaram daí há muito tempo. Então é o seguinte, vamos lá. Os universitários estão aqui comigo, já estão me passando uma colinha para me mostrar onde eles estão, tá? Aqueles que ainda não conseguem entender quem são os universitários, assistam um vídeo específico disso no meu canal. Eu estou com um aqui do meu lado esquerdo, do meu ombro esquerdo, tá? Ah, tio, esquerdo significa que é ruim. Não, ruim é a sua mente que não acredita que esquerda e direita não existe esse negócio de ruim ou bom, tá? Ele simplesmente se apoiou aqui no meu lado esquerdo para poder falar no meu ouvidinho. Então é o seguinte, nós temos um aqui embaixo, um aqui, ele está recolhido aqui para trás, um aqui, 2 aqui do lado, um mais aqui. Aqui em cima, é engraçado, não tem nada, mas é como se as energias boas tivessem sido retiradas dentro desse ambiente. Eles não permanecem. Vamos lá, todo mundo me pergunta que, tio Spook, vem cá, você só vê as coisas ruins, você não vê as coisas boas. Existe uma história que diz assim, onde existe luz não existe escuridão, mas onde existe a escuridão não existe a luz. O que isso significa? Significa que, enquanto o ser humano ele for realmente uma criatura tão dual, tão negativa, tão ruim pela sua natureza, o que não deveria ser, mas pelo fato de prevalecer os instintos de procriação, o instinto sexual e o instinto de sobrevivência do ser humano, que se faz muito mais forte do que o instinto amoroso, o instinto de consciência, de sabedoria, inteligência, e das percepções realmente de sua existência, o ser humano só vai matar, denegrir, roubar e agir pela sua má fé. Obviamente, existem pessoas que têm já a sua elevação da consciência e não precisam fazer isso, sem dúvida nenhuma, mas eu posso falar que mais de 50% da população age dessa maneira instintiva. Nós ficamos doidos quando temos o instinto sexual mais aflorado, nós ficamos doidos quando realmente podemos ganhar recursos financeiros sobre outras pessoas. Estamos falando da natureza do ser humano, tá? E é assim que funciona. Então, infelizmente, onde existe esse tipo de coisa, existe esse tipo de energia, as energias boas, elas não adentram. Neste lugar, existem as energias boas, existiram, hoje não existe mais.
O que prevalece são essas energias da ganância, energias de drogas, energias de vícios, energias sexuais que estão em volta desse templo e estão entrando com muita facilidade. E aí não existe a luz onde prevalece a escuridão. Então tudo que a gente está vendo aqui são criaturas, são obsessores, são energias extremamente agressivas que estão facilmente entrando e trafegando aí. Por quê? Porque o cara que era responsável pela ordem, todo o culto, toda a prática desse condado foi retirada daí, foi levada para outro lugar ou acabou. Acabou às vezes por preconceito americano com relação ao povo árabe, o que é uma grande tolice, porque nem todo mundo realmente age dessa maneira, como nós vimos, né, explodindo as torres do World Trade Center, onde eles culparam o povo árabe pela sua desgraça e pelo acidente causado, destruindo muitas lanchonetes árabes e restaurantes árabes naquela época. E hoje realmente ficou fadado. Os árabes podem ter saído daí e acabado com este condado e ido para outro lugar mais seguro. E aí o que eles fazem? Eles abandonaram toda a estrutura e ela ficou fadada a somente essas energias negativas entrando e saindo. É, infelizmente, muito triste isso. Despite the presence of Arabic in the name of the organization, Oh, the yeah. Arabian architecture, and the crescent moon symbols throughout, the temple actually had nothing to do with Islam. In fact, the Shriners were founded by New York City elites. The Middle Eastern decor was simply part of a theme they adopted after attending exclusive parties held by Arabian diplomats. It's a pretty textbook case of cultural appropriation, but it certainly resulted in the construction of beautiful and distinctive buildings such as this one. So the floor up would just be like projector and stuff. Wow. É lindo, né? É lindo. There's a lot of seating in here. E vários obsessores também. O cara falou, tem muitos lugares de assento aqui. E muitos obsessores em volta também. Mas é o seguinte, o vídeo já deu aqui mais ou menos meia hora, tá? E eu vou fazer uma pausa. Ainda tem vídeo aqui pra gente assistir, tem pelo menos mais 11 minutinhos. E eu vou continuar isso aqui na parte 2 de Explorando um Templo Abandonado. Vamos ver o que eles vão encontrar aos arredores ou em outras salas ou mesmo andando pelo púlpito. Vamos ver e abrir um pouco mais esse universo do mundo espiritual, principalmente o que se esconde atrás dessas ordens místicas, templos místicos, tá bom? Então eu vejo vocês na continuação desse daqui e vamos ver se tem mais coisas interessantes para a gente poder analisar e trazer para vocês. Tá bom? Então vejo vocês na continuação, até daqui a pouquinho e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.